Lucas 5, do 1 em diante. Quem achou diz graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando-se a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Diga, lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhes que se afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Repita: lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado a noite toda e nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Diga, porque mandas, lançarei a rede. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Queremos te glorificar, porque o Senhor é o único Deus e verdadeiro Senhor, não há outro, nunca houve e jamais haverá. Que o teu Santo Espírito venha falar conosco segundo a tua vontade e venha nos ensinar segundo aquilo que o Senhor propôs para esta noite, em nome do Senhor Jesus. Por isso, submeto agora todo espírito ao senhorio de Jesus Cristo, Senhor, para que somente o Espírito Santo de Deus fale neste lugar. Qualquer outro espírito que não procede de Deus, se cale, caia por terra, saia, em nome do Senhor Jesus. Senhor, se não for para falar a tua palavra, mata-me nesse altar, mas não permita que eu abra a boca. Mas se for, Deus, para falar a tua palavra como ela é, pura, simples, verdadeira, como ela é, dá-me então unção, dá-me poder do teu Espírito, dá-me coragem, ousadia, intrepidez, e fala comigo segundo a tua vontade, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Pode se assentar. Eu sei que é um texto muito conhecido, mas eu quero falar essa noite sobre uma longa noite. Quem aqui já viveu uma longa noite? Ok. Uma longa noite tem muita representação. Vou falar um pouquinho de rotação e translação para a gente chegar aqui no texto. Nós entendemos que a Terra, na rotação, gira em seu próprio eixo, e na translação gira em torno do Sol. E essa mudança, conforme ela vai fazendo um movimento de rotação e translação, vem as estações. Vem o outono, inverno, o verão, primavera, cada uma das estações. E cada uma delas vão dizer se a noite será mais longa ou mais curta. Existem também o solstício. O solstício esse ano, dia 21 de junho ocorreu o solstício, que é um dia mais longo, e dia 21 de dezembro será o segundo solstício, um dia mais longo. Mas existe o equinócio, olha que coisa chata, né? O equinócio, que é quando há quase que uma equiparação do dia e da noite, cada um em torno de 12 horas. Uma noite longa, ela pode representar muitas coisas. Então vamos partir do princípio lá em Gênesis, onde a Bíblia fala que a primeira coisa que Deus criou foi a luz. Então quando ele disse haja luz, o que havia de trevas se separou. Então a noite, e ele fala que houve então dia e noite. A partir daquele primeiro ato da criação, Deus separou os dias que se viriam em dia e noite. E então ele começa a narrar. E foi assim o primeiro dia. E aí depois ele fala da noite e assim por diante. Bom, a noite representa também para nós um tempo de escuridão. Vamos lembrar
A Bíblia sendo escrita num período em que não havia a eletricidade como há hoje. Então vamos lembrar as pessoas necessitando de fogo para não somente se aquecer, mas também para iluminar. As lamparinas e assim por diante foram surgindo. Mas a Bíblia também fala, desde Gênesis capítulo 14, que uma das estratégias de guerra que existem é justamente o período da noite para um assalto ou para atuar em meio à guerra, pegar de surpresa o inimigo. Se você observar na história da humanidade, os maiores momentos de surpresa em meio à guerra, os momentos em que se lançou o armamento bélico, foi em períodos noturnos. Por quê? Porque à noite nós não esperamos, não estamos dispostos ou acordados, em sua maioria, para estarmos atentos a qualquer movimento. Então, à noite, já desde a época lá de Abraão, onde ele guerreou com 5 reinos, já mostrava que ele guerreou também tentando livrar Ló, lá de Sodoma e Gomorra. A noite é o período do ataque. Isso é tão forte que Salmos 91 fala sobre o ataque noturno. Então é importante entendermos que a noite representa, no contexto bíblico, um período difícil. Pode ser ele de escassez, de dor, de sofrimento, de enfermidade, de perda, de tristeza, de choro. Ele representa um período amargo. No contexto bíblico, a noite ela não é algo tão saudável quando se trata na Bíblia. E lá em Salmos 30, versículo 5, fala, a parte B do versículo fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então a Bíblia sempre alude ou faz menção da noite para um momento de perigo. E agora nós encontramos os discípulos de Jesus que estavam em Genezaré, no mar de Genezaré, o mar de Tiberíades ou o mar da Galileia, os 3 nomes denominam o mesmo lugar, onde estava a 210 metros abaixo do nível do mar, esse lago enorme conhecido como Mar da Galileia, e havia profundidade, e à noite, quem já pescou aqui sabe, à noite é mais fácil pescar porque os peixes vêm para a superfície. Durante o dia, devido ao movimento, barulho, até mesmo o sol batendo sobre a água, os peixes vão para as áreas mais profundas. E a Bíblia fala que haviam 2 movimentos desses discípulos naquele lugar. Primeiro, Jesus foi até eles. Jesus já tinha passado por alguns locais, já havia curado, já havia libertado pessoas. Ele já havia, inclusive, dito lá em Mateus capítulo 4, versículo 16, fala que ele mesmo diz que onde havia trevas, resplandeceu a luz agora por meio dele. E ele cita justamente o povoado que necessitava de uma libertação, de uma resposta direta em suas vidas. Algo profético agora se cumprindo. Mas agora em Lucas mostra que ainda havia entre os discípulos que já seguiam Jesus há quase 1 ano, mas ainda não eram apóstolos e não eram ainda os 12. No primeiro ano de ministério de Jesus, ele não chegou já escolhendo os 12, não. Primeiro ano ele foi fazendo discípulos em muitos locais, para depois escolher os 12. Nesse texto aqui, já fazia cerca de 1 ano que Jesus estava pregando e conhecendo cada um dos seus discípulos. E agora ele vai até os pescadores, as pessoas que dependiam daquele recurso para sobreviver. E a primeira coisa que Jesus faz é o uso do local de trabalho deles.
e pede o barco emprestado, fala para ir mais longe do povoado, para que todos tivessem a visão dele, ele tivesse visão também de todo o povo, e que a sua voz, junto com o vento, ecoasse até as pessoas. Era uma estratégia de sonoplastia de Jesus. Assim, a voz dele ecoava até as pessoas. Mas uma situação já havia acontecido com os discípulos durante a noite. E ao amanhecer, eles haviam agora lavado as redes, estavam restaurando as redes e preparando ela para a noite que viria, para voltar a pescar. As tarrafas que eles usavam para a pescaria media em torno de 6 a 7 metros de diâmetro, com pontas, ou melhor, argolas nas laterais de algum metal, em sua maioria o bronze, e então eles usavam para que a rede baixando, a tarrafa baixando ali no lago, pudesse então pescar o maior número de peixes possíveis. Mas eles haviam trabalhado e a única coisa que estava na rede deles era sujeira. O resultado do trabalho da noite deles foi somente sujeira. Eles viram que houve, além da sujeira, um desgaste na rede, porque sempre que vai pescar há um desgaste na tarrafa, e então precisa ser restaurada ou consertada. E a Bíblia fala que eles estavam fazendo isso, lavando as redes, consertando. Jesus os chama para ir mais longe, se assenta no barco, começa a ensinar. E ele ensina, a Bíblia não entra aqui em detalhe o que ele estava ensinando, mas o que Jesus iria ensinar era o aspecto principal no texto aqui registrado, era a diferença do não resultado noturno para o resultado que viria por meio da obediência. Então faço uma pergunta para você. A sua noite está durando quanto tempo? O seu tempo sem resultados. Talvez você, esposa, esteja orando pelo seu marido há muito tempo e não vê resultado de mudança. Quanto tempo tem esta noite? Talvez você, marido, esteja orando pela sua esposa. E quanto tempo faz que você já ora? Quanto tempo está durando esta noite? Talvez, pais, vocês tenham orado pelos seus filhos, estão perdidos, desistiram da vida, desistiram de qualquer coisa, muitos estão se lançando a tantas coisas nesse mundo, e você está sofrendo há dias, meses, anos talvez. Então, quanto tempo tem durado a sua noite? Talvez você carregue uma enfermidade, e essa enfermidade você não tem visto uma solução para ela. Tem procurado os médicos, tem feito o que você conhece, tem feito de tudo para uma resposta, uma cura, um tratamento, e não vem. Então, quanto tempo tem durado esta noite? Talvez você esteja vivendo um momento de escassez. E nesse momento de escassez, você vê que você está trabalhando, lutando, está fazendo de tudo. Você não está errando. Você está na profissão certa, você está usando o método certo, você está fazendo aquilo que é justo, que é honesto, não está prejudicando ninguém. E você olha e vê que os resultados não estão vindo. As contas vencem, as coisas continuam aumentando e o recurso seu está escasso. E você olha para outros que estão fazendo tantas coisas erradas e estão indo bem, e a sua noite está longa. Então, quando nós olhamos para tudo isso, nós olhamos para falta de resultados. E nós então começamos a dizer em nossa alma, é perda de tempo. E algumas perguntas começam a vir. Será que vale a pena? Será que é isto que eu tenho que fazer?
Será que estou na profissão certa, na área certa? Será que estou orando certo? Será que eu estou fazendo o que deve ser feito? Então, quero te trazer para a realidade daqueles pescadores. Eles estavam naquilo que eles sabiam fazer. A vida toda eles pescavam. Eles tinham conhecimento técnico de pescaria. Eles poderiam até ser indoutos, ou seja, não ter cultura ou não saber ler e escrever, como era o caso de Pedro, João e assim por diante. Mas eles tinham conhecimento técnico, prático e experiência na área de trabalho deles. Mas o resultado não veio. Quando nós não obtemos resultado, uma palavra começa a querer se instalar em nós: desânimo. Sim ou não? Nós começamos a perder a motivação. A pior coisa que nós podemos permitir em nossas vidas é que a desmotivação venha. Porque quando nós somos desmotivados, nós começamos a perder a esperança e a razão de crer. Quando nós estamos desmotivados, nos tornamos até indiferentes quanto ao resultado. E então, estamos no tanto faz. Não é assim? Quantos aqui já tem um momento que falou, tanto faz? Sim ou não? Todos nós já passamos um momento assim. Fala para mim, não fede nem cheira, não é? Por quê? Porque chegamos ao momento em que tanto faz. O resultado não veio. Você trabalhou duro, você orou, você fez campanha, você buscou o Senhor, você jejuou, você se consagrou, você abandonou vícios, abandonou pecados, abandonou tudo aquilo que não era agradável a Deus. Você fez a sua parte, mas o resultado não veio. E aí então, o desespero começa a bater a porta. Vamos olhar aqueles pescadores, vamos tentar com a nossa mente imaginar eles sentados ali no barco, limpando, lavando a rede, tirando a sujeira, recuperando qualquer coisa tenha mexido ali nas tarrafas e tenha mudado a condição física dela, e eles se lamentando a noite inteira. Não dormimos, não comemos, abandonamos nossa casa, nossas esposas dormiram sozinhas com nossos filhos, e nós não vamos levar nada para dentro de casa. Não tem nem sequer um lambari para colocar na mesa. Nenhum resultado. E aí a pergunta é, o que eu vou dizer hoje? A gente tinha contas para pagar. A gente tinha coisas para fazer. Mas o resultado não veio. E então vamos lembrar de um outro contexto. Eles eram judeus. Os judeus, eles tinham por cultura serem chamados o povo que se chama pelo nome de Jeová. Um povo abençoado, que havia sido liberado a palavra profética, que tudo quanto eles puserem as mãos prosperaria. Eles tinham conhecimento de Deuteronômio, de Levíticos, daquilo que aconteceu com Josué, a posse dada a eles, a repetição das promessas, os profetas que haviam profetizado sobre o povo, a resposta de Deus sobre eles, o livramento que Deus fez em grandes momentos de privacidade, de escassez, de dores e doença. Mas agora, numa particularidade, estavam sem respostas. Noite longa. Há quanto tempo você busca uma resposta de Deus e ela não vem? Há quanto tempo você tem
feito o que você acredita ser certo, porque errado também não está, e não vem o resultado. Quanto tempo você semeia, e olha para a terra e nasce nada. Então, as vozes de desespero, de pânico, de medo, de abandono, de dor, começam a vir. E a desmotivação cria força. E você fala, eu não tenho outra estratégia. O que eu sei fazer, eu fiz. Quantos de nós estão numa profissão certa, sabe muito bem o que deve ser feito e faz e o resultado não vem? Quantos estão fazendo aquilo que é agradável a Deus? Então perguntam, Deus, aonde estou errando? Por que o Senhor não responde? Então aqueles discípulos podem muito bem nos representar, principalmente num período como o que nós estamos vivendo. E aí a pergunta é, será que Deus está aqui nos ouvindo? Será que a palavra dele mudou? Será que ele não é mais o mesmo? Ele se esqueceu de nós. Ele é exclusivista. Ele atende somente uns, outros não. Mas aí encontramos Jesus, que já sabia de tudo, e não tinha dado resposta nenhuma a eles, ainda vem e pede a ferramenta de trabalho emprestada. Fala para mim, eu e você, aquele dia difícil, você tem só lá o seu dinheiro para comprar o almoço, e chega alguém e fala, você tem dinheiro para emprestar? Você entendeu? Ou você está lá com um carro que está lá entrando na reserva, e a pessoa fala assim, você poderia me emprestar seu carro? Eu tenho que levar meu filho no hospital. E você fala, ele está na reserva. Ele falou assim, mas eu acho que dá para ir e voltar. Nem fala que vai pôr gasolina. Jesus pega a ferramenta de trabalho deles. Entra no barco, se assenta e fala, vamos lá para o fundão lá. Você consegue imaginar os olhares? Poxa, a gente está cansado. Não dormimos a noite inteira. Trabalhamos a noite inteira. Ele vem alimentado, dormiu a noite, vem, senta no barco e pede para a gente ir lá para trás. Que falta de respeito. Que falta de consideração. Não deu nem bom dia. E ainda começa a ensinar. Não pense que o ensinar era algo rápido, não. No contexto judaico, no mínimo 2 horas sentado ensinando. Porque o rabino, para ele ensinar, ele lê um texto e em seguida ele senta e começa a ensinar. Então Jesus, o que ele faz? Ele senta no barco e começa a ensinar. A Bíblia não narra o tempo que ele levou para ensinar, o tempo de duração. Mas em seguida, ele pega e fala para os discípulos de uma estratégia. E eu quero então te falar algo aqui. Preste atenção. Você está fazendo de tudo para que dê certo e não tem dado certo, e parece que Deus está só mandando em você, e parece que só você que tem que obedecer, e não vai nada, né? Parece que não é via de mão dupla. Não é assim? Muitas vezes pensamos, eu só tenho que fazer, só fazer, e nada, para mim nada.
Venha a nós vosso reino nada? Não é assim? A Bíblia fala que Jesus ensinou e depois ele deu uma lição prática aos discípulos. Falou: você vai lançar a rede novamente agora. No momento mais difícil, para quem conhece pescaria, durante o dia é mais difícil. Quem aqui já pescou? Quem aqui? É mais difícil ou não durante o dia? Só no pesca e pague que é mais fácil, né? Pesca e pague é outra coisa. Mas para você ir em rio, em mar, só se estiver acontecendo alguma coisa muito boa, como alguns aí que já viram alguns vídeos de os peixes pularem assim, né? Mas não era o caso lá na Galileia. Sol quente, muitas vezes chegava a 40, 50, 60 graus durante o dia. Então você acha que o peixe ia ficar lá? Ele ia assar ali na superfície, então ele vai para a parte funda. E a Bíblia fala e narra justamente assim, versículo de número 13 em diante. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, ou seja, vai para a parte mais alta do rio, a parte mais funda, e lançai as redes para pescar. Versículo 5. Respondendo Simão, aqui Simão era Simão Pedro, disse-lhe: mestre, aqui a expressão é rabino, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, nada pegamos, mas porque mandas, em alguns textos está sob tua palavra, lançarei as redes. Então vamos contextualizar isso aqui, vamos trazer de uma forma prática para nós. Pedro olha para Jesus, ouve Jesus falar da estratégia de voltar a pescar, e ele então, primeira coisa que ele faz, ele lamenta. Ficamos a noite inteira aqui pescando. Eu sei o que é esse mar aqui. Eu moro aqui. Eu conheço esse mar. Mais um pouquinho ele diria: a sua profissão é mesmo o quê? Sei o quê? Carpinteiro? Você não é pescador? Mas ele não diz isso. Mas ele já mostra que aquilo que ele sabia fazer foi feito a noite inteira. E receber ordem agora de alguém que não era pescador para pescar, tinha que ser uma ação de muito esforço. Ele estava deixando claro para Jesus, e é o que no grego demonstra, ele estava deixando claro que seria uma ação de esforço lançar novamente a rede, que ele já tinha lavado, recuperado, dobrado, deixado guardada. Seria agora um esforço. E ele fala: trabalhamos a noite inteira, nós não pegamos nada. Olha bem o que você está me dizendo. Se não der certo. Esta pergunta muitas vezes está dentro de nós. Nós ouvimos a palavra de Deus
E então o inimigo começa a querer comer essa palavra. Então a primeira coisa que o inimigo diz é: aquilo foi para Pedro, hein? Não foi para você. Esquece. Você nem pescador é. Ou então, aquilo lá foi algo que Deus fez de uma maneira única. Deus não faz mais isso. Ou então, será que esta palavra se encaixa em minha vida? A noite longa nos leva a lamentarmos o que nós estamos vivendo. Semana passada eu falei sobre a mulher do fluxo de sangue, sobre a filha de Jairo. Fiz uma comparação entre ambas. Ambos com situações distintas, mas com uma fé diferente, uma maneira de orar diferente. A oração de Jairo era uma oração, o aspecto de oração daquela mulher era outro. Agora aqui não houve uma oração. Os discípulos não falaram para Jesus: Senhor, nós ficamos a noite inteira pescando, não pescamos nada, Senhor, nos ajude, faça alguma coisa, eu não tenho o que fazer, eu não sei como pagar minhas contas, não, nada disso, não houve uma oração. Mas Jesus conhecia o coração deles, assim como conhece o nosso. Conhece o seu coração? Então diga: Ele conhece o meu coração. Então tem muitas orações que nós nem fazemos e Ele ouve. E aí Jesus fala da estratégia, sem perguntar: e aí, como foi a noite de pesca? Não perguntou. E aí, Simão, como é que tá? Foi difícil essa noite? André, como é que tá aí? Ô Tiago, ô João, como é que tá? Foi bom? E aí, tem alguma coisinha aí para a gente comer? Não. Ele já sabia o contexto. Só que eles precisavam crer agora que mesmo eles não pedindo, seriam atendidos. Você está entendendo ou não? Quando Deus quer, como está lá em Isaías 43:13, agindo eu, acabou. Então a Bíblia fala que Jesus fala para eles, para lançar a rede novamente, do outro lado, lá no meião do lago. Pedro reluta a primeiro momento, narra o seu lamento e depois ele demonstra uma atitude de esforço e fé. Mas, sob a tua ordem, debaixo da tua palavra, eu vou lançar a rede. E eu quero te dizer algo aqui: Pedro não tinha ideia do que iria acontecer. Não pense que Pedro já sabia: Jesus disse que para lançar a rede vai vir muito peixe. Não. Ele estava fazendo apenas por obediência. O texto sagrado, dentro do grego, demonstra apenas um ato de obediência. Ele obedeceu a ordem, entendendo Jesus como um rabino, como mestre em Israel. Então ele obedece. E ele lança a rede sem saber qual seria o resultado. Olha aqui. A noite pode ter sido longa, o seu momento que você está vivendo pode estar muito longo. Talvez de anos, meses, dias, não sei. Mas quando você obedece, mesmo não entendendo, o milagre vem. Você está entendendo ou não? Você não precisa entender. Ele não precisa desenhar para você: eu vou fazer isso, na hora que você lançar as redes, eu vou fazer os peixes subirem para a superfície, a maioria dos peixes do lago vão vir e vão entrar na rede. Tá bom, Pedro? Não. Você não precisa saber como vai acontecer.
só precisa acreditar. Vai acontecer em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia fala então que Pedro, por obediência, não foi um ato de fé, esforço e obediência. Por obediência, ele lança a rede. Fazendo assim, versículo 6, colheram uma grande quantidade de peixes. Primeira coisa, a quantidade de peixes que veio como resultado foi pequena ou grande? Eles eram peixes, além de ser a grande quantidade, a tarrafa que eles tinham não tinha força suficiente. Versículo diz, rompia-lhes a rede. Nós fizemos um ato profético um tempo atrás na igreja, e quando estávamos ainda aqui embaixo na Rua Templários, e nós fizemos então a igreja pegar uma rede, estendemos uma rede grande e começamos a puxar. Chegou um momento que começava a querer romper. E íamos colocando pessoas segurando as redes, não foi isso? E as pessoas começavam a vir segurar, as crianças entravam embaixo. Agora ali, não havia o peso de puxar, mas agora havia o peso sobre ela, sobre a rede. Havia peso de resultados. Quando eu obedeço, mesmo que eu não entenda, o resultado vem além do que nós esperamos. Porque a Bíblia fala em Efésios 3:20, que Ele é poderoso para operar muito mais abundantemente além do que nós pedimos ou pensamos. Então você tem que sim crer que o resultado será maior, o que Deus fará será maior. Ele é o mesmo Deus ontem e hoje, será eternamente. Amém. As redes começaram a romper, a rede começou a romper, mas não para aí. Naquele momento eles percebem que o que eles estavam colhendo como resultado de uma obediência era muito maior e precisavam outros serem alcançados. Olha para mim aqui. Quando Deus começar a te abençoar, não retenha só para você não. Comece a espalhar a bênção. Ajude outros, chame outros, libera para outros. No reino de Deus nós não podemos pensar só em nós. Se aqueles discípulos olhassem pensando neles, o resultado do trabalho era deles somente. Não, esses peixes são nossos. Eles iriam perder todo o resultado, porque a rede estava rompendo. Entendeu o segredo aqui? O segredo da prosperidade é quando você entendeu que o resultado vem, você começa a ensinar outros a obterem resultados. E a Bíblia fala que eles olham para os que estão, os barcos ao redor, os companheiros, versículo 7. Fizeram sinal a eles que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram. E o que é que diz o versículo? E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase o quê? Quase os dois barcos afundam. Em 1945, se não me falha a memória, foi descoberto um barco daquele período, do primeiro século antes de Cristo. E aquele barco, um barco conhecido naquelas áreas, ele tinha a dimensão de 10 metros de comprimento por 2,3 de largura. Tinha a capacidade para 15 pessoas, incluindo os remadores e o timoneiro. Então vamos olhar se esse barco for semelhante ao que Jesus estava com os discípulos. Eles estavam em 13, ou melhor, talvez em 3, ou talvez em 5. A Bíblia não narra quantos estavam, fala que o chamou para ir.
Mas a capacidade de pessoas, vamos falar um peso médio aí de 60 quilos por pessoa, aquele barco já teria 900 quilos dentro dele, só com seres humanos, se estivesse com a capacidade total de tripulação. Ele tinha uma estrutura suficiente para receber muitos peixes, centenas de quilos de peixe. Tinha polpa, tinha proa. Mas a Bíblia fala que agora juntou os dois barcos. Se nós formos olhar uma métrica aí, cada barco em torno de 23 metros quadrados de diâmetro, 10 por 2,5, 2,3. Se já suportavam na quantidade de tripulação 900 quilos a 1.000 quilos, com a quantidade de pesca seria pelo menos o dobro. Então eles estavam ali com algumas toneladas de peixes, como resultado de apenas uma obediência. Você está entendendo? O que eu quero dizer para você hoje é que a obediência tem um poder incalculável. Muitas coisas na nossa vida não acontecem por causa da desobediência. Nós cremos, mas nós não obedecemos. É a mesma coisa do aluno que ele é bom, ele pega com facilidade as coisas, mas ele está na escola, só que ele não faz os exercícios. Ele até sabe fazer, mas ele não faz. A professora vai olhar para ele e falar, não, eu sei que ele sabe fazer, eu vou dar boa nota, ou é simplesmente o que ele fez é que vai valer? O que fez é que vai valer. A Bíblia fala que quando nós sabemos o que devemos fazer e fazemos, nós somos bem-aventurados, mas o contrário, nós nos prejudicamos. O princípio que ativa o milagre está na obediência. Então, qual é a área na sua vida que você ainda não submeteu a obediência a Deus? Eu vi grilos cantarem agora. Qual é a área que você ainda não submeteu a obediência a Cristo? Você vai hoje submeter. O resultado vem pela obediência. Quando Pedro fez, a Bíblia não diz, Pedro então crendo, Pedro olhou nos olhos de Jesus e creu, Pedro sendo cheio do Espírito Santo, Pedro, não. Pedro disse, debaixo da tua ordem, eu vou lançar a rede. Mas trabalhei a noite toda, não tive resultado. Sabe aquela criança resmungona, mas que obedece? E você então vai e abraça porque obedeceu? Esse era Pedro. O resultado veio pela obediência. O que você vai fazer hoje para mudar o resultado na sua vida? Na área profissional, sentimental, familiar, financeira, ministerial, todas as áreas. A submissão à vontade de Deus muda tudo. Pedro, na hora que vê tudo isso, ele tem um momento em que ele percebe o quanto ele era falho. E aqui eu acho lindo o que aconteceu. Olha só o versículo de número 8. E vendo Simão, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Eu quero que você entenda aqui. Eles tinham acabado de pescar. Estava tudo cheio de peixe. Jesus estava ali no meio, junto com eles. Jesus estava no barco. Pedro se ajoelha em meio aos peixes.
Você está entendendo ou não? Se ajoelhou dentro do resultado e começa a adorar Jesus. E no momento que ele adora, o reconhecimento de quem ele é e da necessidade de um Salvador. O versículo de número 8 continua dizendo: ele se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Sabe o que esse versículo demonstra? Que ele não fazia ideia do que iria acontecer lançando as redes. A obediência gera resultados fenomenais. Então, qual é o ato de obediência que você vai fazer hoje? O que você vai submeter à obediência a Deus hoje? Qual é a área da sua vida que você vai lançar novamente diante do Senhor por obediência? Então, submeta e você vai ver que o resultado irá além. Pedro olha e fala: eu sou pecador, não posso estar perto de ti, isso é espantoso, eu nunca vi isso. Não pensa que Pedro era um jovem, não, era um homem feito já, casado, pai de filhos. Não era um jovenzinho que estava começando a vida, não, era um homem experiente, mais velho do que Jesus. Mas ele se submete, ele entende a autoridade que havia no nome de Jesus, no poder de Jesus. Ele vê ele como um mestre, ele se submete àquele momento em que alguém que não era da área deu uma informação. E ele teve que passar por cima do orgulho. E isso é um dos grandes males nossos. Quantas vezes não aceitamos a opinião de outra pessoa por orgulho? Eu sei o que está fazendo. Você cuida disso aí que eu cuido disso aqui. Não é assim? Eu estou nesse ramo há 58 anos. Não importa quanto tempo você está no ramo. Se tem algo novo que Deus quer que você faça, obedeça e faça. Os anos mudaram, as coisas mudaram, a tecnologia mudou, tudo mudou. Então se submeta. Deus quer te dar estratégias para que você vença, para que você saia do ostracismo, do esquecimento e prospere e avance em todas as coisas, em nome de Jesus. Aleluia. Se submeta apenas. Eu sento com meu filho de 9 anos, o caçulinha, e eu aprendo com ele a mexer em computador. Criança aprende mais rápido que nós, não é? E aí? Eu digo: não, Luiz, eu sei isso aí. Não, pode deixar. E agora o que eu faço? Não, né? Ô Luizinho, como é que você fez esse negócio aí, filho? Nós precisamos nos submeter. De repente Deus está usando pessoas ao nosso redor para dar uma estratégia para vencermos, mas o orgulho tem falado mais alto. Aí alguém diz: fala, Deus. E aí, do versículo de número 9 diz: pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito, e de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Coloque-se em pé. Vamos lançar estratégias agora. Tem muita pizzaria fechando.
Tem muita hamburgueria fechando. Tem muito mercado fechando. Mas tem muita gente que está enriquecendo. Tem muita loja de carro fechando. Mas tem muita loja de carro prosperando. E qual é o segredo? Tem muita gente que envia currículos e sobra entrevistas. Tem que escolher. E tem gente que manda currículo e ninguém nem para dizer oi. Qual é o segredo? Submeta-se. Queira aprender. Tem um termo em inglês que é learning ability, que é a capacidade de você aprender, desaprender e reaprender. É isso que nós temos que fazer. Precisamos reaprender nesse período. Tem coisa que já não se usa mais. Não vai dar mais certo. Quando comecei a trabalhar em banco, há muitos anos atrás, tinha borderô e duplicata. Hoje muita gente nem sabe o que é isso. E eu que digitava lá borderô e duplicata, lá na matriz do Banco Bradesco. Hoje já não existe. Tem muitas coisas que você não pode mais usar hoje porque não dará mais certo. Você precisa entender que há um resultado de Deus à sua espera. E você só precisa se submeter à obediência. Ele não vai te explicar. Ele não vai falar como vai ser, ele não vai trazer Albert Einstein aqui para te ensinar, Isaac Newton, fazer um cálculo, nada disso, não vai apontar estrelas, não é nada disso. Ele vai simplesmente dizer para você, faça. E você precisa obedecer e crer. Está entendendo? Tudo é um ato de obediência. A obediência nos leva a entendermos a vontade de Deus. Então nós vamos hoje entrar nesse barquinho, junto com Jesus. E o diâmetro desse barco aqui está um pouquinho maior. Aqui a área total tem 2.100 metros quadrados, então cabe mais do que 15. Você está aqui, ainda tem espaço, não tem? E Jesus está aqui. Porque Ele prometeu, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então o mestre que falou com Pedro está aqui, falando conosco. E você vai se submeter agora. Você vai lançar, sem medo, a rede. E você vai crer no resultado que virá. Você está entendendo, não? E você já está tendo aí na sua mente um discernimento. Você já está percebendo a área que você deve falar com Deus. Não tenha receio, não. Se você achar que perto da pessoa que você está é complicado falar, então sai de perto, vai para outro cantinho, tem ponto para se espalhar aqui na igreja. E faz a sua oração, que nós vamos falar agora, fazer uma oração estratégica. Resultados virão. Em nome do Senhor Jesus. Resultados de cura, resultados de libertação, resultados de bênção financeira, resultados virão. Para a glória do nome dEle. O resultado na vida de Pedro foi tão poderoso e foi financeiro. Não foi financeiro? Foi. Porque agora todos eles iriam vender peixes para a comunidade local. E todos eles seriam abastecidos financeiramente. E o resultado através das finanças deles é agora que Cristo seria glorificado. Pedro se vê pecador e vê uma oportunidade agora de estar lado a lado com Jesus.
Toda bênção que nos afasta de Jesus não é bênção. A verdadeira bênção nos aproxima de Jesus. Pedro se tornou pescador de homens. A partir daquele momento, ele entendeu que o chamado dele ia além da pescaria comum. Ele iria ganhar almas para Jesus. Então o que Deus fará na tua vida, seja nas finanças, no casamento, na saúde, aonde for, fará para que a glória dele se manifeste e muitas vidas sejam alcançadas através da tua vida, como resultado da manifestação do poder dele. Em nome do Senhor Jesus. E nós vamos agora então orar. E você vai fazer o seu ato profético. E você vai lançar essa rede na área que você quer vencer, seja financeira, profissional, sentimental, familiar, saúde, a área que for. Você vai lançar a rede agora. Você vai simplesmente obedecer. Pastor, eu não sei como fazer. Então eu te digo de uma maneira muito simples. Fala: Senhor, eu me submeto a esta palavra e eu me lanço agora para crer nesta palavra e aplicar em minha vida, e ser e fazer o que o Senhor quer que eu seja e faça. Pedro não somente fez, lançou a rede, como se tornou um pescador de homens, ganhador de almas. Ser e fazer. Deus nos chama para essas duas coisas. E agora é a hora. Amém? Eu vejo portas se abrindo, ferrolhos sendo quebrados, correntes sendo quebradas, finanças sendo liberadas, saúde sendo liberada, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Vamos nos apropriar desta palavra que foi liberada para mim e para você. Em nome do Senhor Jesus, comece a clamar, comece a lançar, faça seu ato profético, comece a lançar a rede nas áreas que você precisa de cura, de milagre, de bênção, de resposta.